Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Sounderscast, o primeiro podcast em português sobre o Seattle Sounders, o maior e melhor time da MLS. Bom, eu sou o PJ, diretamente de Seattle, e para você que está estranhando esse novo formato, a gente mudou. Então, agora, ao invés daquela resenha que a gente tinha live via YouTube aos domingos, a gente tem agora esses vídeos de pré e pós-jogos, né? Então, hoje eu estou aqui para falar do Seattle Sounders 2, LA Galaxy 1, jogo que aconteceu nessa quarta-feira aqui em Seattle. Mas antes de entrar nos detalhes desse jogo, só lembrar que essa vitória acabou garantindo as vagas nos playoffs da MLS Cup, vaga que no ano passado não foi alcançada, né, e foi motivo de bastante decepção e frustração entre os torcedores. Esse ano, já com uma certa antecedência, 2 rodadas de antecedência, o time já garantiu a vaga nos playoffs. E, além disso, tem um outro fato interessante, que essa vitória alongou a sequência de 7 jogos sem derrotas do técnico do time do Brian Schmetzer. Desde a derrota para o Atlanta United por 2-0 no retorno da Leagues Cup. Depois daquela derrota foram 3 vitórias e 4 empates, então nesses 7 jogos. E outro fato interessante é a freguesia em cima do LA Galaxy. Né, como o Everton Pacheco já tinha falado na prévia desse jogo, a última vitória do Galaxy foi em 2018, né, então de lá para cá foram, contando com o jogo de ontem, 11 partidas, sendo 7 vitórias do Sounders e 4 empates. Né? Então, 11 jogos sem perder para o Galaxy, e essa que é a maior sequência negativa para o Galaxy. Né? Então, o Sounders é o time com essa maior quantidade de jogos sem perder para o Galaxy. Para alguns, o Galaxy é o maior time da MLS. A gente aqui discorda veementemente. Para a gente é o Sounders. Mas, de acordo com muita gente, o Galaxy também tem uma bela história. E a gente também não discorda disso. Mas esse é outro fato impressionante. Essa vitória por 2-1 foi o mesmo placar do primeiro jogo entre essas duas equipes que aconteceu lá em abril, 1º de abril, onde o Sounders também ganhou por 2-1, mas lá nos domínios do Galaxy. Naquela oportunidade teve o gol do Jordan Morris e do Léo Chu, com o Jalen Neal descontando. E ontem foi a mesma coisa, mas com mais drama. Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo agora, mas antes só cobrindo um pouquinho do que foi a escalação. Né? Então, para esse jogo, o Schmetzer teve o retorno do Nuhu, que estava suspenso no último jogo por acúmulo de cartões amarelos. O Jordan Morris, que foi pai no fim de semana, também teve disponível para esse jogo. E o Albert Rusnak, que também tinha sentido um desconforto, ele também voltou para esse jogo como titular. Com isso, o Lodeiro e o Weber voltaram para o banco. E além dessas 3 trocas, teve também uma quarta que o Schmetzer optou por fazer, que foi colocar o Obed Vargas de volta no meio-campo, no lugar do Josh Atencio. Então, esse foi o time que começou. Aliás, as alterações do time que começou jogando ontem. A escalação completa foi o Stephen Fry, Alex Roldan, Yeimar, Reagan e Nuhu, João Paulo e Vargas no meio de campo, e na frente, Christian Roldan pela direita, Albert Rusnak pelo meio, Léo Chu pela esquerda e o Morris como o camisa 9 como centroavante. O primeiro tempo foi um amasso do Sounders em cima do Galaxy. Primeiro chute a gol com 7 minutos do Vargas, já dentro na entrada da área, e a defesa do goleiro. Depois disso foi chutando várias bolas, até que aos 9 minutos teve o gol do Jordan Morris, numa bela jogada do João Paulo, e ele mostrando as habilidades dele, tanto no lado defensivo quanto no de ataque. Né? Ele que teve uma dividida dura e acabou ganhando a bola, e depois disso fez um cruzamento perfeito na cabeça do
Jordan Morris, que só empurrou para o fundo da rede. E parecia, depois disso, que o placar ia ser bem elástico, porque o Sounders continuou atacando, continuou com bastante volume de jogo, vários chutes a gol, se não me engano foram 9 ao final do primeiro tempo, mas e nenhum do Galaxy, né? Mas como aquela máxima de quem não faz toma, no segundo tempo o Greg Vanney conseguiu dar uma motivada no time, o time voltou diferente, voltou com uma postura mais ofensiva, e aí aos 54 minutos o nosso querido Douglas Costa desencantou, né? Ele que, apesar de ter marcado no último final de semana, fazia tempo que também que não marcava antes daquilo. Marcou de novo, ele que gosta de marcar contra o Seattle Sounders, tinha marcado no jogo aqui no ano passado, marcou esse ano de novo. Uma bela jogada, ele que antecipou no Hu, ganhou, saiu cara a cara com o Fry e bateu de trivela para fazer o gol. E aí, a partir daí, cera a todo momento dos jogadores do Galaxy. Para eles, o empate estava de ótimo resultado. O Sounders tentou quebrar a barreira ali durante vários minutos, até que no final, depois de muito insistir, com vários cruzamentos, com várias tentativas, numa jogada da lateral, o Alex Roldan batendo no lateral, jogou dentro da área, Josh Atencio desviou, Josh Atencio que tinha entrado no lugar do João Paulo, e desviou, e o Christian Roldan completou para o fundo da rede, desempatando isso já aos 96. Então, um gol que salvou o time de um resultado frustrante dentro de casa de novo, né? O último jogo tinha sido contra o Portland e tinha deixado aquele gostinho de quero mais, porque estava vencendo por 2-0 e deixou escapar. Parecia que ia acontecer a mesma coisa, né? Abriu 1-0, jogando bem e tomou o empate, mas dessa vez o Roldan acabou salvando o time. Ele que foi considerado o homem da partida e diante das circunstâncias não dava para considerar nada diferente disso, mas além do Christian Roldan, que foi eleito para o time dessa rodada, teve ainda a menção do João Paulo, que também jogou muito bem e também foi para a seleção da semana, mas no banco de reservas, né? Então o João Paulo também com bastante destaque. E já que estamos falando dos brasileiros, além do João Paulo que fez a assistência, a quinta assistência dele na temporada e fez um belo jogo, teve ainda a participação do Léo Chu, que começou como titular, ele que jogou melhor que o último jogo, perdeu uma oportunidade aos 17 minutos num cabeceio, onde ele sozinho dentro da área, ele acabou não cabeceando bem, cabeceou para o lado, mas poderia ter feito o dele nesse jogo. O Weber, o outro brasileiro também, ele entrou no finalzinho já do jogo, se não me engano com 80 minutos, no lugar do Morris, e não, enfim, não teve muito tempo para mostrar o futebol. Ele teve um cabeceio já nos acréscimos, que acabou indo por cima, mas não teve grandes, além desse cabeceio, não teve grandes oportunidades com o curto espaço que ele teve. Outro fato interessante desse jogo foi que o jogo de número 150 do Nuhu, né, ele que tinha ultrapassado o Chad Marshall como o defensor com mais jogos pelo clube, agora completou essa marca de 150 jogos, uma marca impressionante. Ele que também jogou bem nesse jogo. Bom, além disso, próximo jogo pela MLS contra o Vancouver Whitecaps, de novo no Lumen Field, nesse sábado, 23h30 no horário do Brasil, às 17h30 ou 7h30 da noite aqui no horário de Seattle. Lembrando que esse jogo é um jogo especial, então é o jogo que o Sander chama como apreciação aos fãs. Então vai ter uma programação especial, vai ter os paraquedistas aqui da Marinha que vão se apresentar, então eles saltam de paraquedas e pousam dentro do campo. A gente vai tentar mostrar isso para vocês, então para quem está acompanhando a gente pelo Instagram, a gente teve a live nesse último jogo, onde a gente mostrou todo
os preparativos, né, os 30 minutos ali antes do jogo, aquecimento, hino nacional, bumble clap. A gente vai mostrar tudo isso de novo no próximo sábado. Então acompanhe a gente pelo Instagram, que a gente vai estar direto do Lumen Field mostrando toda essa festa de apreciação aos fãs e torcendo para que dê certo, porque todas as festas que a gente teve esse ano e no ano passado no Lumen Field acabaram com resultados negativos no placar. Então espero que esse ano seja diferente, que o próximo jogo seja diferente, que a gente consiga uma boa vitória sobre os nossos rivais da Cascadia e que a gente consiga confirmar uma posição melhor na tabela de classificação rumo aos playoffs. E por falar em tabela de classificação, só para a gente fechar, o Sounders, opa, terceiro lugar não, isso aqui é segundo lugar, vamos consertar aqui, segundo lugar, por enquanto, o Real Salt Lake está com um jogo a menos, então com essa vitória o Sounders acabou ultrapassando, o LAFC que também ganhou na rodada ultrapassou o Real Salt Lake, mas lembrando que o Real Salt Lake tem agora um jogo a menos em relação tanto ao Sounders quanto o LAFC. E se ganhar esse jogo, acaba ultrapassando o Sounders novamente, porque tem uma vitória a mais. Então, segundo lugar na conferência Oeste, com 49 pontos, e com essa expectativa de qual será o resultado desse jogo a menos do Real Salt Lake. Então, isso é o que temos para hoje, pessoal. Lembra de acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, ou agora o X, quanto o Instagram. A gente vai estar fazendo essa live no dia do jogo. A gente deve ter a prévia para o próximo jogo já disponível no YouTube amanhã, na sexta-feira. Então fique ligado que a gente vai contar tudo para vocês aqui que acontece sobre o Seattle Sounders, o maior e melhor time da MLS. Valeu, pessoal. Até a próxima.